Muito bem-vindos! Aqui é o engenheiro André Ribeiro e nesse vídeo vou falar sobre verificação mecanicista do pavimento. Um tema bem avançado para quem gosta de pavimentação. É uma parte nobre aí do dimensionamento de pavimentação. Então, o que é verificação mecanicista do pavimento? É uma verificação estrutural de pavimentos, no qual se verificam os deslocamentos, tensões e deformações das camadas. Essas verificações são aplicadas em modelos de previsão de desempenho, permitindo-se otimizar o dimensionamento da estrutura. A verificação mecanicista é realizada através de softwares que rodam programas que empregam a teoria de sistemas de camadas elásticas, TSCE, e alguns exemplos de software são Elzen 5, Julia, Bizarre e MNlayer. Esses softwares eles verificam aí algumas causas de patologia, né? Por exemplo, tensões e deformações. Com a passagem de tráfego de caminhões comerciais, com o passar do tempo, causa as trincamento por fadiga. Seria aí então uma deformação. E temos aqui o afundamento de trilha de roda, uma depressão, né, que causa aí um deslocamento na estrutura do pavimento. A verificação mecanicista é a análise de uma estrutura de pavimento ou seu dimensionamento, podendo ser utilizada em conjunto com o método de dimensionamento do DNR, denominado empírico, que se utiliza o valor do ensaio do CBR como critério. Então, a verificação mecanicista ela vai avaliar o dimensionamento de um pavimento. Por exemplo, o dimensionamento do DNR, ele é denominado empírico, que é feito através do ensaio do CBR. O ensaio do CBR, você coleta a amostra do solo do subleito, compacta em um cilindro padrão, leva ele à prensa, depois de estar aí imerso por 4 dias, né, submerso na água. Então nessa prensa, você tem o índice suporte Califórnia, o CBR em porcentagem. Então essa é uma prensa de CBR, no qual você realiza um ensaio para ver a resistência do solo. Então o método do DNR ele é feito de acordo com a resistência do solo e outros parâmetros. E a verificação mecanicista ela é o que? É uma análise de um dimensionamento. Então ela é utilizada em conjunto, por exemplo, com o dimensionamento do DNR. Ok? No método empírico de dimensionamento do DNR, de acordo com o valor do ensaio de CBR e caracterização do tráfego, determina-se a espessura em termos de material granular, necessária para a proteção do subleito. Essas camadas têm a função de distribuir as cargas, diminuindo a tensão no subleito. Quando a gente fala em dimensionamento do DNR, muitos se perguntam, mas o DNR foi extinto, agora é o DNIT. Sim, agora é o DNIT, mas o método utilizado ainda pelo DNIT é do DNR. O método utilizado pelo DR, que é o Departamento de Estrada de Rodagem, por exemplo, do Estado de São Paulo, é o método do DNR. Esse método é muito utilizado em dimensionamentos, tanto por vários órgãos, até Prefeitura de São Paulo, outras demais prefeituras usam esse critério. O que consiste esse critério? Aqui, no lado esquerdo tem um abaco, no qual você tem aqui o número N, operações de eixo padrão. Então, de acordo com a quantidade de eixo padrão que você tem, de acordo com a caracterização do tráfego, você tem o seu valor de CBR, que são essas linhas, né? CBR de 2, 3, 4, 5. E aqui você vai ter a espessura do pavimento em centímetros, em termos de material granular. Por exemplo, se você tem um tráfego aí de número N de 10 elevado à sexta,
E um CBR de 10, você vai cruzar aqui a linha de 10 elevado à sexta com o CBR de 10, dando neste ponto aqui. A sua espessura, você vai ligar com a espessura. Vai dar mais ou menos aqui, uns 45 centímetros, né? 43, 42 centímetros de material granular. Aí você vai dividir esse material granular no seu revestimento asfáltico, no BGS, no BGTC. Então esse dimensionamento, o critério dele é que essas camadas que você vai dividir, ela tem a função de distribuir as cargas, diminuindo a tensão no subleito. Então aqui está representando o subleito, foi coletada uma amostra do solo, levado na prensa e foi feito o ensaio de CBR. De acordo com o ensaio de CBR, vamos supor que foi 10% o ensaio de CBR, você tem essa espessura aqui de material granular. Você vai dividir em camadas. Então essa espessura, ela tem a função do quê? De distribuir essas cargas. Porque aqui você tem uma carga da roda transmitida ao pavimento. Então essa carga ela é dissipada nas camadas para que no subleito tenha uma menor tensão no subleito, a fim de proteger o subleito contra essa carga. Os pavimentos rodoviários dimensionados através do método empírico do DNR, pelo critério do CBR, que foi o que nós vimos agora, apresentam patologias, como por exemplo, trincamento por fadiga das camadas asfálticas e cimentadas. Esse método, que seria do DNR, não avalia as propriedades mecânicas das camadas do pavimento. Justamente por isso, deve ser complementado por uma avaliação mecanicista. Dessa junção, tem-se o termo método de dimensionamento empírico mecanicista, ou mecanístico-empírico, aí depende do órgão, depende do autor que você pode encontrar aí na literatura nacional. Então, o método empírico-mecanicista, ele é o quê? Ele é a junção de um método empírico com o mecanicista. O método empírico, falando assim grosseiramente, ele é realizado através da observação. Você observa em campo, faz experiências, faz ensaios. E o mecanicista, você também realiza ensaios, mas você desenvolve teorias. É um método mais teórico, com uso de softwares, porque é muito abrangente aí a mecânica do solo, a mecânica dos materiais, para você estar calculando manualmente, avaliando, né, manualmente os valores mecânicos dessas camadas. Então, o critério do DNR, que é pelo CBR, pelo ensaio de CBR, ele apresenta fadigas, por exemplo, trincamento por fadiga. E esse trincamento por fadiga, ele não é avaliado no método do DNR, porque o método do DNR ele só quer proteger o subleito. Já a verificação mecanicista, ela vai avaliar a qualidade, vamos supor, do pavimento betuminoso, da camada betuminosa, que seria o revestimento asfáltico, né? Aqui, nesse desenho, nesse desenho, você pode ver aqui os esforços que são transmitidos nas camadas. Temos uma camada de revestimento, no qual a roda do veículo padrão distribui a carga no revestimento. E em cima, no topo da camada de revestimento, você tem um esforço de compressão, ele é comprimido. E na fibra inferior do revestimento, você tem uma força de tração. Você está vendo que está puxando as setinhas, tracionando aqui. Isso vai causar fissuras na camada do revestimento. Então isso você analisa com uma verificação mecanicista, que avalia essas tensões, deformações e deslocamentos das camadas. E aqui nós temos a base granular e o subleito. Como define Medina? Temos aí Jacques Medina, que é um dos doutores da mecânica dos pavimentos. Ele diz que a mecânica dos pavimentos é uma disciplina da engenharia civil que estuda os pavimentos como sistema em camadas e sujeito à carga dos veículos,
Faz-se o cálculo de tensões, deformações e deslocamentos. Conhecidos os parâmetros de deformabilidade, geralmente com a utilização de programas de computação, verifica-se o número de aplicação de cargas, que leva o revestimento asfáltico ou a camada cimentada à ruptura por fadiga. Então aqui temos um desenho de um veículo com eixo padrão, no qual ele transmite sua carga aqui para o revestimento. O revestimento ele vai ter uma força de tração na fibra inferior. Pode ver que essa força de tração está causando uma trinca no pavimento. Aqui seria uma camada de BGTC, uma camada cimentada, uma camada de BGTC. O BGTC, por ela ser uma camada semi-rígida, então ela tem também a força de tração na fibra inferior do BGTC, que causa também trincas. O eixo padrão rodoviário ele é de 8,2 toneladas por eixo. Então, se você tem um caminhão toco aí, ele só pode carregar 8,2 toneladas no eixo traseiro. Essas 8.200 quilos é distribuído, né? Distribuído aqui no eixo. Então, do lado esquerdo você tem 4,1 tonelada e do lado direito você tem 4,1 tonelada. Então, aqui são dois pneus, né? Então, se a gente dividir por esses dois pneus, a gente vai ter em um pneu a força de 2.050 kg, não é isso? 2.050 kg que pesa em um pneu. E qual que é a carga que é transmitida ao pavimento? Bom, a gente tem que levar em consideração a área de contato do pneu com o pavimento. O raio dessa roda que está em contato com o pavimento é de 10,8 centímetros, quando o pneu está calibrado com 80 libras, né? O pneu está calibrado com uma calibração padronizada de 80 libras. Então, a gente calcular essa área, a gente vai fazer π vezes o raio ao quadrado, a gente tem 366 centímetros quadrados. Então, essa é a área de contato, né? Seria uma área teoricamente circular. E se a gente pegar esses 2.050 kg e dividir por 366 centímetros quadrados, a gente vai aproximar aí a 5,6 kg-força por centímetro quadrado. Então, a força que é transmitida para o pavimento em centímetros quadrados é 5,6 kg-força. Ele é calibrado com 80 libras por polegada quadrada. E para se caracterizar as deformações, tensões e deslocamentos em diferentes camadas de materiais diversos, é necessário o conhecimento das propriedades dos materiais constituintes das camadas da estrutura do pavimento, como os valores de resiliência dos materiais e coeficiente de Poisson. Então, quando a gente vai avaliar essas camadas, né, esses materiais, a gente tem que avaliar alguns critérios, como por exemplo aqui o coeficiente de Poisson, ou Poisson, né? O coeficiente de Poisson ela é uma característica dos materiais. Por exemplo, concreto de cimento portolante, ele vai de 10 a 20, né? 0,10 a 0,20. E o recomendado, essa tabela é uma tabela do DR, da norma do DR. O valor recomendado é 0,15. Misturas asfálticas, 0,3. Materiais granulares, seria já o BGS, bica corrida, 0,35. Solos do subleito, ele varia de 0,3 a 0,5. Então é recomendado 0,4. Esses valores eles são adquiridos por meio de ensaios em laboratório. Para você ter um solo específico, você pode ter um coeficiente de Poisson específico. E também o que a gente usa também para estar fazendo uma verificação mecanicista é o módulo de resiliência ou elasticidade. Por exemplo, o concreto asfáltico, o revestimento CAP 5070, o módulo de resiliência está entre 2.000 e 5.000. O binder 2.000 a 3.000,
o BGS de 150 a 300, veja que diminui bastante o módulo de resiliência da brita para um revestimento. Já materiais como solo cimento, BGS, BGTC, o BGTC vai de 7.000 a 18.000 MPa. É um dos materiais aí mais resistente, né? Chega a ser mais um valor de resiliência maior que o concreto asfáltico. E tem os solos, né? Solos de comportamento laterítico de 100 a 200, de comportamento não laterítico de 25 a 75. O módulo de resiliência do solo tem também algumas fórmulas de vários autores que, de acordo com o CBR, você consegue calcular o módulo de resiliência. Então, o DR especifica que para a verificação mecanicista da estrutura do pavimento é necessário o conhecimento dos parâmetros relativos à capacidade de suporte dos solos do subleito e do tráfego previsto para o período de projeto, além das propriedades dos materiais constituintes das camadas da estrutura do pavimento e de modelos de fadiga para esses materiais. Então, o DR ele especifica que para você fazer um dimensionamento confiável, que tenha aí vida útil discriminada no projeto, por exemplo, de 10 ou 12 anos, que vai atingir realmente esses critérios, ele especifica que você tem que ter o quê? Conhecimento da capacidade de suporte do solo do subleito. Então, pelo ensaio do CBR aqui, você tem esse conhecimento. Mais o número N, você tem que ter a caracterização do tráfego, no qual você vai estar realizando esse dimensionamento. E você vai ter que ter também conhecimento das propriedades dos materiais constituintes, das camadas da estrutura do pavimento. Algumas características aí mais significantes, né? Tem outras N características, mas as mais significantes é o coeficiente de Poisson e o módulo de resiliência do material. E você tem que ter o conhecimento dos modelos de fadiga. Coloquei aqui um modelo de fadiga, que o número N está em função da deflexão específica de tração, que é o EST. Aqui é a deformação específica de tração. Esse K ele é um valor que ele varia nessa forma, porque você tem vários autores que fizeram vários ensaios e esse K varia de autor para autor. E o N também, esse coeficiente N depende do autor. Então, você usa essas fórmulas. Eu não vou entrar aqui nessas fórmulas, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo também. Se você tem interesse, entre em contato aí pelo WhatsApp, que eu leciono os cursos, né, de dimensionamento de pavimento flexível, com verificação mecanicista. Aí você entra em contato, a gente pode estar conversando, aí você vai aprender mais a fundo essa matéria. Então, quais são os parâmetros analisados na verificação mecanicista? Então, você fez lá o seu projeto de acordo com a norma do DNR, definiu suas camadas, aí tem a camada de CBUQ, camada de BGTC, BGS e subleito. E agora você vai fazer uma verificação mecanicista para ver se vai atingir mesmo o período de projeto. Se em 12 anos não vai ocorrer uma fadiga no revestimento asfáltico, que, por exemplo, seria trincas no revestimento asfáltico. Será que em 12 anos a sua espessura de CBUQ vai ser equivalente para que não causa trinca? Será que a qualidade do material que você está usando ele não vai causar trinca no revestimento? Ou se ele não vai ter uma depressão, vai ter uma trilha de roda aí no pavimento antes dos 12 anos? Então, na verificação mecanicista, a gente vai ver esses parâmetros. Quais são esses parâmetros? São os deslocamentos, tensões e deformações na zona de solicitação mais crítica. Então, qual que é a zona de solicitação mais crítica? Nós temos aqui o deslocamento vertical recuperável da superfície do pavimento. Quando você faz a verificação mecanicística no software, ele vai te dar então qual vai ser, de acordo com sua configuração, de acordo com seu dimensionamento, você já dimensionou as camadas, ele vai te dar qual vai ser a deflexão de projeto. De acordo com essas camadas, com o modelo de resiliência, coeficiente de Poisson, ele vai te dar aí a sua
Seu revestimento ele pode ter uma deflexão de 50 centésimos de milímetros, por exemplo. E a norma ela especifica que para tráfego pesado é 51 milímetros. Então, está dentro do projeto. O que mais que a gente verifica na verificação mecanicista? A deformação específica horizontal na tração da fibra inferior da camada asfáltica. Então a gente vai ter aqui qual que vai ser o valor dessa deformação específica de tração. Então você tem um efeito de tração, você vai ter esse valor no software, você vai jogar na fórmula aqui, o valor de tração, ele vai dar a quantidade de eixos padrão que você pode passar no seu dimensionamento, no seu projeto. E ele verifica também as deformações específicas horizontais de tração na fibra inferior da camada cimentada. Então, com o valor dessa deformação, você vai jogar nas fórmulas de modelo de fadiga e você vai saber qual vai ser o número de solicitações que essa camada vai aguentar durante o período de projeto. E você tem também a deformação vertical de compressão no topo da camada do subleito. Então aí o topo do subleito ele é interessante porque você verifica para ver se não vai ter trilhas de roda, né, depressões, afundamentos no seu pavimento. Então, de acordo com a deformação específica vertical, você vai colocar nos modelos de fadiga e vai estar tendo aí o número de solicitações até chegar a essa fadiga. Eu vou colocar aqui os exemplos aqui e vai ficar muito abrangente. Bom, vou falar sobre os cursos de engenharia da pavimentação que eu estou lecionando. São cursos online, você vai receber aulas online aqui que eu posto no YouTube, são aulas privadas, só você vai ter acesso. Eu leciono o projeto de dimensionamento de pavimento flexível, no qual é uma área que eu atuo aí há 12 anos, então eu trabalho no mercado. Então eu vou dar um curso, não um curso teórico que você tem na sua faculdade. Às vezes na faculdade você tem um curso teórico, mas na prática é outro. Eu vou dar o quê? O produto para você entregar para o seu cliente. O projeto já para você entregar nos órgãos aí, como prefeituras municipais, órgãos estaduais, órgãos federais. Eu leciono o projeto de dimensionamento de pavimento intertravado, que é o bloco de concreto intertravado. Projeto de restauração e reforço de pavimentos flexíveis, o projeto de dimensionamento de pavimentos flexíveis com verificação mecanicista. Esses softwares, esses cursos, eles são todos feitos baseados em software. Você vai receber um software para você estar dimensionando esses pavimentos. Você vai receber um software para você estar verificando, analisando um projeto empírico mecanístico, por exemplo, né? Um software de verificação mecanicista. Tem um curso de controle tecnológico de pavimentação, para você saber, né, quais são os ensaios de pavimentação, quais são os ensaios que você deve exigir na sua obra, quais são os ensaios que você não precisa, porque hoje em dia, né, às vezes são feitos muitos ensaios, mas não são usados esses ensaios. Né? Por exemplo, o ensaio de CBR. Quantos ensaios de CBR você precisa aí para estar usando na sua obra, para fazer um dimensionamento? Tem o controle tecnológico de terraplanagem também, são os ensaios que são usados na terraplanagem para a segurança da obra. Então, se você tem interesse, entre em contato aí pelo WhatsApp, que a gente vamos estar aí conversando. Se tiver dúvida, deixa as dúvidas aí na descrição, nos comentários. Vou fazer o possível para estar respondendo aí vocês, ok? Então, é isso. Um abraço.